Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 12 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. João Pedro chegando, Nicole, Brenda já estava aqui, né? Gilmar, Carlos, Nayane, joia? Natália. Beleza, Carlos, Brenda, João Pedro. Aí Gilmar apareceu, beleza. Pode aparecer, João, não tem problema não. A Alicia também chegou. E aí, leram o conteúdo da aula de hoje? Nicole falou que sim. Natália também falou que sim. José Igor chegando. A Rafaela também chegando. Fez mais sentido a teoria, visto na aula passada? Já depois que leu, Natália falou que não. Por que não, Natália? Hoje a gente vai dar sentido toda aquela teoria de... a Nicole falou que fez, tá vendo? Natália falou que não entendeu, que eu não entendi o conteúdo. Então, mas aí o que acontece? Na aula de hoje, isso é uma boa ideia, rever a aula anterior. A aula anterior a gente falou toda a teoria que a gente vai precisar, e hoje a gente vai começar a colocar em prática a questão de como aquilo ali vai funcionar para sistemas. Nicolas chegando, bom dia, Nicolas. A gente vai começar a colocar em prática hoje o que a gente aprendeu, a teoria da aula passada. Então, a ideia de hoje, da aula de hoje, a gente vai ver dois exemplos de como isso aí se aplica para sistemas lineares de equação diferencial de ordem 1. Ana, bom dia, Ana. Como eu comentei para vocês, as aplicações disso aí tá cheio, na verdade, né? Porque tudo que a gente fala em engenharia, em processos, esses processos, eles estão, os balanços que acontecem, todos estão relacionados com taxas de variação. Então, se tem taxa de variação, Laura Jennifer, bom dia. Então, se tem taxa de variação, então significa que tem derivadas, né? E se tem derivadas, para você encontrar as quantidades relacionadas, você precisa de equações diferenciais. Então, não tem como fugir. Gabriel, bom dia. Então, não tem como fugir desse contexto. Então, na aula de hoje, a gente vai ver... Na verdade, essa parte aqui, ela é... Ana Tereza também chegou aqui. Essa parte aqui, ela é uma parte bem rica da parte de equações diferenciais qualitativa, que a gente chama. Existem duas partes em equações diferenciais. Tem a quantitativa, que a gente realmente faz conta. Que a maioria das vezes a gente faz aqui no curso é a quantitativa mesmo. Caio chegando. E existe a qualitativa. A qualitativa é uma teoria em que você não necessariamente, talvez você consiga resolver o problema quantitativamente falando, né? Ou seja, com números, mas você faz uma análise do que poderia acontecer com a solução, mesmo sem explicitar a solução. Então, é a parte qualitativa que a gente classifica, por exemplo, pontos singulares, o que acontece com ele. Então, é uma parte rica, é uma segunda parte de equações diferenciais que a gente, infelizmente, não vê nesse curso aqui, a parte qualitativa. A gente vê mais a parte quantitativa. Então, na aula de hoje, 10h04, somos 18, 16. O que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula 12, do dia 28, então, hoje tecnicamente, o pessoal pediu para a gente trabalhar normalmente hoje, a Nicole aparecendo ali. Por quê? Porque tecnicamente seria ponto facultativo, devido ao dia do servidor público, né? Mas como para não furar com o cronograma, né? Pediu para que a gente fizesse as aulas normalmente, né? Afinal, o que é um feriado a mais e um feriado a menos, né? Não faz muito sentido nesse contexto que a gente está vivendo.
Aí, Ana aparecendo ali também. Então, vamos lá, né? Então, na aula passada, a gente viu toda a teoria de como a gente estava trabalhando com sistemas lineares do tipo x' igual a x. A gente fez aquela mudança, só dar uma voltada aqui na aula passada, na aula 11. A gente tinha um sistema do tipo x' igual a x. A gente fez uma mudança de variável, chamou o y de p a menos 1 vezes x. Nós transformamos o sistema x' igual a x num sistema desacoplado em y, beleza? Esse D aqui, por que é desacoplado? Porque esse D aqui só tinha a diagonal principal, lambda 1, lambda 2. Então, a gente conseguia resolver esse y exatamente igual ao exemplo 4.1, ok? E aí, depois, a gente recuperava o x via essa mudança aqui, tá vendo? O x, quem que era? Era o p vezes o y. Então, multiplicava o p vezes o y, a gente chegava nas duas soluções para x, que era o x1 de t e o x2 de t. E aí, para essa solução ser única, a gente precisava que o Wronskiano fosse diferente de zero. E quem que era o Wronskiano? Era exatamente o determinante dos vetores x1 aplicado em zero e x2 aplicado em zero. Beleza? Então, isso aqui foi como a gente terminou a aula do dia 26. Então, hoje, aula 12, a gente vai ver como que a gente faz para poder encontrar as matrizes P e D. Então, a primeira coisa que a gente viu lá era, suponha... Até esqueci da mesa digitalizadora hoje. Como é que eu vou dar aula sem a mesa? Aí fica difícil, né? Como é que eu vou escrever? Então, tá vermelho. Então, como encontrar as matrizes P e D, caso real. Depois a gente vai ver o caso complexo também, beleza? Então, nós começamos o nosso estudo supondo que a matriz A, ela poderia ser escrita dessa maneira aqui, ó. Existia uma matriz P e uma matriz D. Aniele? Participando da aula. Só para vocês verem o que está acontecendo aqui. Aí, ó. Oi, minha filha. Oi, Valdomiro. Joia? Tá com saudade das aulas? Eu tô. Ué, pode assistir as aulas, depois vai ficar gravado lá no YouTube. Se quiser assistir, aprender um pouquinho de equação diferencial, quer dizer, relembrar, fique à vontade. Relembrar, né? Pode deixar, eu vou assistir sim. Tchau, vai embora. Até mais. Para quem não entendeu o contexto aí, a irmã de Ana, a Aniele, foi aluna minha na Unimontes, isso acho que no ano de 2013, 2014, eu acho. Por aí. Vitor chegando aqui. Então, voltando aqui. Então, como que a gente vai diagonalizar uma matriz A qualquer, beleza? Que é essa matriz A aqui. Vou voltar para a canetinha aqui. Como que a gente vai diagonalizar essa matriz A? Olha o Vitor aparecendo ali. Bom dia, Vitor. Então, o que acontece? Então, eu tenho essa igualdade de matrizes. Observe que eu não sei quem é a matriz P e não sei quem é a matriz D. Então, o objetivo é encontrar exatamente quem são essas matrizes. O que eu vou fazer? Eu vou escrever essa matriz P dessa maneira aqui, ó. A primeira coluna aqui, ó, V1, V2, eu vou chamar desse V1 grande. E a segunda coluna, W1, W2, eu vou chamar desse V2 grande. Então, quando você pega, por exemplo, e multiplica por P à direita, aqui, ó, multipliquei por P à direita, observe que a ordem tem que ser mantida, né, porque não comuta a matriz. Então, aqui eu vou ficar com AP, né, A vezes P, que eu multipliquei à direita, e desse lado aqui, essa parte aqui vira identidade, não vira? Porque eu tenho um P a menos 1 aqui, vezes P, então sobrou PD. Então, o que acontece? Se você desenvolve, por exemplo, A vezes P, quem que é P? P eu estou chamando de V1, V2, não é? Aí você pode... Aqui ficou parecendo que você distribuiu, né? Mas se você fazer a conta, você pegar a matriz, por exemplo, A, B, C, D, que é a matriz A, e multiplicar por V1, V2... Isso aqui vai dar exatamente a primeira A vezes V1. Tá vendo? A vezes V1 vai transformar-se na primeira coluna dessa matriz. Essa matriz aqui continua sendo a matriz 2 por 2, beleza?
Porque esse AV1 é o quê? É AV1 mais BV2 e depois CV1 mais DV2. Tá vendo que isso aqui deu uma coluna? Ok? Da mesma maneira, quando você pega AV2, você vai ter o quê? Você vai ter a outra coluna. Então, A vezes P é exatamente essas duas colunas. Então, esse lado esquerdo vai dar AV1, a primeira coluna vai dar AV1 e a segunda coluna vai dar AV2. Do lado direito, quando você pega o P vezes D, ó, P vezes D, tá vendo? O P é esse aqui, né? Você pega esse vezes esse, tá vendo? Primeira linha vezes primeira coluna, concorda que dá exatamente esse aqui? Porque esse vezes esse dá o lambda 1V1 e esse vezes esse zero, né? E desse lado aqui ficou o quê? Esse vezes esse zero e V2 vezes lambda 2 está aqui. Então, para você ver, isso aqui fica bem sugestivo, tá vendo? Como é igual, então fica interessante a gente falar que o AV1 é igual ao lambda 1V1 e o AV2 é igual ao lambda 2V2. Para ter igualdade de matriz, eu não preciso ter os elementos das entradas iguais para cada posição? Ok? Então, isso aqui motiva a seguinte definição que vocês viram lá em álgebra linear. Se você tiver uma matriz 2 por 2, observe que eu estou no mundo 2 por 2 aqui, mas você pode fazer qualquer dimensão, beleza? Por que 2 por 2? Porque os sistemas lineares de equações diferenciais que a gente vai estudar é do tipo 2 por 2, ok? Duas EDOs de primeira ordem. Então, se você tiver uma matriz e lambda, esse lambda que aparece aqui, ela é chamado de alto valor da matriz A, se existir um camarada, um vetor não nulo, de forma que essa igualdade aqui acontece, tá vendo? AV é igual a lambda V. Esse V que aparece aqui não nulo, ele é chamado de alto vetor relacionado ao alto valor lambda. Beleza? Essa é a mesma definição que vocês viram lá em álgebra linear. Então, aqui tem um desenho que acontece se o lambda for maior do que 1. Ele tem o poder de esticar isso aqui, né? Se ele tiver entre 0 e 1, ele tem o poder de comprimir. E se ele for negativo, ele tem o poder de inverter o lambda, né? É o efeito geométrico que isso acontece. Bom, agora, observe essa observação 4.8. Então, se você considerar a matriz identidade 2 por 2, que eu estou chamando de I2 aqui, ó, vocês concordam que se você pegar essa matriz aqui, é como se fosse o 1 da multiplicação nos reais. Se você pega uma matriz de identidade e multiplica por qualquer coisa, concorda que vai dar essa qualquer coisa? Porque ela é o neutro, não é? Beleza? Então, I2 vezes V vai dar o V. Por que eu fiz isso? Porque eu vou querer passar esse pessoal para cá e igualar a zero. Eu não posso subtrair matriz de número. Concorda que eu tenho que subtrair matriz de matriz? Ele tem que ter a mesma ordem para subtrair, né? Porque eu tenho que subtrair entrada por entrada, não é assim que a gente subtrai matriz? Então, para você ver, se você pega esse... Por isso que eu coloquei, que aqui ficaria esquisito eu colocar assim, ó, A menos lambda 2. Como é que eu vou subtrair uma matriz de um número? Lambda 2 não, lambda, né? Não faz sentido eu subtrair uma matriz de um número, passando para cá, né? Então, por isso que eu coloquei esse 2 aqui, ó, porque lambda e 2, com certeza é uma matriz 2 por 2. Por quê? Você vai pegar o escalar lambda e vai multiplicar em cada entrada da matriz de identidade. Então, vai ficar lambda, 0, 0, lambda. Aí sim você pode subtrair da matriz A. Então, isso aqui agora faz perfeito sentido. Coloquei o V em evidência, tá vendo? Esse aqui é um vetor 2, duas linhas por uma coluna. E esse pessoal que ficou do lado de cá, lembra que eu passei para cá e igualei a zero? Ele não é bem um zero, né? Na verdade, isso aqui é um vetor nulo. É um vetor, assim, ó. Que eu estou chamando desse zero barra. Porque são duas entradas. As matrizes são 2 por 2. Bom, isso aqui dá um sistema 2 por 2. E eu preciso que essa solução do sistema aqui, ó, que é o V, ele seja não nulo. Esse sistema aqui é o sistema que a gente chama de homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É quando todas as equações são iguais a zero. Então, logicamente, todo sistema homogêneo,
a solução trivial, ou seja, o 0, 0, 0, 0, é solução. Beleza? Se você pegar o vetor nulo e colocar aqui no lugar do V, com certeza vai ficar 0 igual a 0, né? Ou seja, uma matriz vai ficar 0 desse lado de cá, matriz de zeros, e desse lado aqui também vai ficar 0, 0. Mas eu preciso que esse aqui seja não nulo. Para isso acontecer, lá de Gaal, a gente precisa que esse determinante seja igual a 0. Por quê? Porque se o determinante for o determinante coeficiente do sistema, tá vendo? Esse aqui é os coeficientes do sistema. Se esse determinante aqui for diferente de 0, então a gente viu que a solução é única. E como a solução trivial é solução, então só teria ela. Ficou claro? Por que eu preciso que o determinante seja igual a 0? Então, beleza. Então, se o determinante é igual a 0, aqui eu vou ter infinitas soluções. Se eu vou ter infinitas soluções, então eu posso escolher a diferente da trivial, para ser o meu V. Aqui, essa proposição aqui e a definição 4.10 vai dar um nome bonitinho para esse polinômio que vai aparecer. Então, para você ver, ó, os autovalores. Quem são os autovalores? São exatamente as raízes desse polinômio. Porque quando você pega uma matriz A menos lambda e 2 e calcula o determinante, você vai chegar em um polinômio de grau 2, em lambda. Beleza? Então, os autovalores são exatamente as raízes desse polinômio. Duas raízes, né? Porque tem grau 2, então vai ter duas raízes. Aí depois a gente vai discutir isso aí, né? Se elas forem todas reais, sinais iguais, sinais diferentes, repetida, beleza? E ainda pode ter o caso em que as raízes desse polinômio aqui seja complexa. Ou seja, a gente vai ver mais para as próximas aulas. Quando a matriz ela é diagonalizável em C, nos complexos. Então, hoje a gente vai tratar dos casos reais. O que significa isso? Significa que as raízes desse polinômio aqui são números reais. Tá. Então, eu tenho 2, não tem? Tem duas raízes. Cada uma dessas raízes vai estar associado, através desse sistema aqui, a um vetor. Esses camaradas eu vou chamar de autovetores. Então, tem um autovalor, que é a raiz do polinômio, desse determinante aqui, e cada raiz está associado a um autovetor. Ficou claro? Estou chovendo numa olhada aqui, né? É coisas que vocês já estudaram isso aqui, né? Bom, esse determinante aqui, a gente dá um nome especial para ele, a gente chama ele de... Esse determinante aqui gera um polinômio de grau 2, e esse polinômio de grau 2 a gente dá o nome de polinômio característico. Agora, talvez vocês vão sentir nessa conclusão o porquê de toda essa teoria. Lembra o que eu estou querendo? Encontrar as matrizes P e D, não é? Não é isso o objetivo? Então, quem é a matriz P? A matriz P é exatamente esses dois vetores aqui, tá vendo? E quem são esses dois vetores? Esses dois vetores, eles são exatamente esses autovetores aqui, ó. Relacionado a esses autovalores daqui. Então, lembra que a matriz D, ela era assim? Tá vendo esses dois camaradas que aparecem aqui? É exatamente as raízes desse polinômio. Os autovalores. Cada um dos autovalores não vai gerar autovetor? O lambda 1 vai gerar esse e o lambda 2 gera esse? Pronto. Agora eu já tenho toda a minha teoria completa. Beleza? Então, com essas informações, nós temos condições de diagonalizar o sistema. Quando a gente diagonaliza o sistema, a gente transforma num sistema de equações desacoplada e aí a gente resolve. Ficou claro? Fez mais sentido agora? Natália, que estava em dúvida? Bruna falou bem tranquilo. Natália falou sim. Então, para você ver, vamos ver o primeiro exemplo. Então, o meu primeiro exemplo, aqui, ó, eu tenho o x1. Observe que agora eles não são desacoplados, tá vendo por quê? Porque a primeira equação depende de x1 e x2,
a segunda equação depende de x1 e x2. Então, não tem como eu resolver um primeiro para depois voltar e responder o outro, igual a gente fez lá nos exemplos. O que é que eu preciso? Eu preciso primeiro coletar quem é a matriz A. A matriz A é os coeficientes do sistema, então eu tenho 1 aqui, eu tenho menos 1 aqui, eu tenho menos 4 aqui, e aqui eu tenho 1. Então, eu tenho a matriz A, tá vendo? Então, eu preciso calcular o polinômio característico para encontrar o quê? As raízes, que são os autovalores. Então, o que eu faço? Eu calculo o determinante de A menos lambda e 2. Então, você pega isso aqui, ó. Quem que é lambda e 2? É lambda 0, 0, lambda. Que é a mesma coisa de você multiplicar lambda na matriz identidade. Lambda, isso aqui é a matriz I2, né? Então, quando você pega essa matriz A e subtrai essa matriz aqui, ó, vai ficar o quê? O primeiro termo menos o primeiro termo, tá vendo? O segundo termo aqui vezes o segundo termo aqui, vai dar o menos 1. Subtrair o 0, né? Depois, 0, menos 4 menos 0, então deu menos 4, nessa ordem, beleza? A primeiro. E depois, 1 menos o lambda, 1 menos lambda. Faz o determinante, esse vezes esse, menos esse, vezes esse. Vocês vão encontrar um polinômio de grau 2, que é exatamente o polinômio característico. Usa Bhaskara para encontrar as raízes, beleza? Então, vocês vão encontrar 3 e menos 1 como sendo o lambda 1 e o lambda 2. Tranquilo? Encontrar alto valor? Tá. Agora, nós vamos encontrar o alto vetor relacionado a ele. Então, para encontrar o alto vetor relacionado a ele, eu preciso resolver esse sistema aqui, ó. Como eu já pedi que esse camarada aqui, ó, o determinante dele é igual a 0, então eu sei, se eu usar lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a menos 1, eu vou ter o determinante disso aqui exatamente igual a 0. Se eu tenho o determinante igual a 0, então significa que eu vou ter soluções além das triviais, que é a solução nula. Das triviais não, da trivial, que é a solução nula. Beleza? Então, eu vou ter infinitas soluções. Então, o que acontece? Eu vou fazer para lambda 1 igual a 3 e para lambda 2 igual a menos 1. Então, fazendo a conta aqui, ó. Oi. Esse índice na matriz de identidade é a quantidade de autovalores que ela tem? É esse 2 aqui? Isso. Sim. É a quantidade, porque é a ordem da matriz. Então, se fosse 3 e 5 e n, é a quantidade de autovalor que o polinômio vai gerar. Beleza, então. Então, primeiro caso que eu vou resolver, lembra que eu tenho que resolver A, V igual a lambda V, que a gente transformou isso aqui em A menos I2, V igual a 0, né? Então, o primeiro caso... tem um lambda aqui, ó, lambda I2. Então, o primeiro caso que eu vou testar aqui é com lambda igual a 3. Tá vendo que eu coloquei o 3 no lugar do lambda? Aqui, ó. Tranquilo? Então, eu tenho a matriz A vezes o vetor V, A vezes V, igual a lambda. Quem que é o lambda? 3, né? O I2 que eu coloco aqui não vai interferir em nada, concorda? Porque é o neutro da multiplicação de matriz, vezes o próprio, tá vendo? Multipliquei 3 por I2, vai entrar 3 na diagonal, vezes o próprio vetor, que é o V. Tá. Então, o que acontece? Quando você resolve esse sistema, ó, pra você ver, ó, isso aqui vezes isso vai dar V1, não vai? Esse vezes esse vai dar menos V2, e desse lado aqui vai ficar 3 vezes V1 mais 0 vezes V2. Então, ficou 3V1. Desse lado aqui, menos 4V1 menos V2 igual a 0V1 mais 3V2. Aí, o que acontece? Isso aqui você pode passar para cá, por exemplo, se quiser passar para cá igualar a 0. Isso aqui é um sistema linear. O jeito de resolver aí, você escolhe. Se você quer fazer escalonamento, se você quer fazer substituição. Então, aqui, tanto faz você resolver essa equação ou essa equação. Por quê? Porque o determinante disso aqui é 0. Se o determinante é 0, significa que uma linha ou uma coluna é combinação linear da outra. É múltiplo.
Então, tanto faz você resolver esse primeiro aqui, ó. Por exemplo, se você pega esse 3, esse V1, passa para cá, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 3V1 menos V1 igual a menos V2, não é? Nessa primeira equação. Então, 3V1 menos V1 vai dar 2V1 igual a menos V2. Você chegou nessa relação. Então, você pode multiplicar por menos aqui, ó. Então, você descobre que o V2 é menos 2V1. Se você preferir resolver essa aqui de baixo, você vai encontrar a mesma coisa. Porque uma é múltipla da outra. Então, a relação não muda. Então, beleza. Então, como é que você vai escrever o seu vetor V1, o autovetor V1? Vai ser os V1, V2 pertencente ao R2, tal que o V2 é igual a menos 2V1. Então, aqui dá para você colocar o V1 em evidência. Então, o V1 é ele próprio e o V2 é menos 2V1. Então, o que você conseguiu aqui? Você conseguiu, ó, você viu. Ó, o V1 como sendo 1. Imagine que isso aqui é V1 e isso aqui é V2. O V1 é 1 e o V2 é menos 2. Então, esse aqui é um representante, tá vendo? Logicamente, você pode pegar o V1 igual a 5, 10, 15, todo mundo, menos 1 vai fazer esse outro lado aqui, ó. Vai inverter, não vai? Se você pega esse V1 aqui negativo. Então, vai estar todo mundo sobre essa linha aqui, ó. Essa linha aqui a gente chama de autoespaço. Autoespaço é onde contém, é um espaço gerado pelo autovetor. Não está escrito aqui, né? Só informação a mais. Essa linha toda aí é chamada de autoespaço. Ficou tranquilo como é que a gente obtém o autovetor V1 relacionado ao lambda 3? Lambda 1 igual a 3? Beleza. O próximo é idêntico. Laura falou sim. Beleza, o próximo é idêntico. A única coisa que eu vou fazer, eu vou trocar o valor aqui, né, do lambda. Vou multiplicar menos 1 na identidade. Então, se eu aplico menos 1 na identidade, então menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Só que agora eu estou usando W1, W2 para poder diferenciar. Agora eu vou ter um autovetor V2. Beleza? Estou chamando de W1, W2. Resolvo o sistema. Aqui, tanto faz. Eu aconselho você pegar a equação que tem os coeficientes com números menores, né? Porque tanto faz você resolver a de cima ou a de baixo. Vai dar na mesma. Porque o determinante disso aqui é 0. Então, aqui você vai descobrir que o W2 é igual a 2, tá vendo? O W2, você passou o W2 para cá, pegou o W1, juntou com esse W1 que estava aqui, ficou 2 vezes W1. Então, agora, ó, pra você ver, o outro autovetor V2 vai ficar o quê? Imagina que agora é o W1, W2. Então, se o W1 é 1, o W2 agora vai ser 2. Então, vai estar para cá agora, né? Fazer de azul aqui, não vai ter problema o azul, né? Quer dizer, não tem problema usar o azul aqui. Observe que agora eu vou ter o quê? Eu vou ter essa linha aqui, ó. É o outro autoespaço. E a gente vai ver como que isso aí vai aparecer no desenho logo abaixo. A gente vai classificar esse ponto singular. Esse ponto singular aqui é a origem, porque a origem é onde o meu sistema não tem velocidade, ou seja, é onde o x' 1 é 0 e onde o x2' é 0. Então, se você coloca 0, 0 naquele sistema, você vai ter o quê? Você vai ter a derivada. Isso aqui é 0. Isso aqui é 0 quando? Se somente se o x1 e o x2 for 0. Concorda? É o único jeito, porque o sistema meu aqui, ó, vamos lembrar o sistema? O sistema era esse aqui, ó, x1 menos x2. Então, se eu igualo isso aqui a 0, tá vendo? O x1 de t menos x2 de t, isso aqui igual a 0, menos 4x1 de t mais x2 de t igual a 0. Quando você resolve isso aqui, a única solução disso aqui é o x1 igual a 0. Por que que é? Porque o determinante aqui é diferente de 0, tá vendo? O determinante aqui dá quanto? Menos 4. Deu menos 3 o determinante aqui, tá vendo?
Se o determinante é diferente de zero, então significa que a solução desse sistema aqui é única. E como ele é homogêneo, a única solução aqui é a trivial. Ok? Isso aqui a gente chama de ponto singular do sistema. É onde não tem velocidade. Tá, então quem são as matrizes? Agora eu peguei um representante aqui para ser a primeira coluna, tá vendo? Lembra do V1? O V1 aqui, ó, um representante dele, isso aqui, ó. Você pega o mais simples possível. Qual que é o mais simples possível? Pegar o V1 igual a 1. Beleza? Um representante. Você poderia escolher outro, podia colocar meio, não tem problema. Poderia colocar 10, não tem problema. Se aqui, por exemplo, tivesse fração, né? Se aqui tivesse fração aqui, ó, você poderia escolher um V1. No caso real, a Bruna falou aqui. No caso real, o x1 e o x2 sempre serão zero? Sim, no sistema, o ponto singular sempre vai ser zero, viu, Bruna? O ponto singular sempre vai ser zero, independente se vai ser no caso complexo ou no caso real. Vai ser, a singularidade aqui vai ser sempre a origem. Foi isso que você perguntou? Beleza. Tá. Então, voltando aqui, agora, por que eu coloquei 1 e 2 aqui, ó? 1 e 2 é exatamente o representante do V2, tá vendo? Eu peguei o W1 como sendo 1. Então, aqui eu tenho a matriz P, tem a matriz D. Lembra? Quem que é a matriz D? É a matriz com os autovalores na diagonal. Tá, então se você faz essa conta aqui, ó, eu não fiz essa conta, mas se você quiser fazer essa conta, pode fazer. Você pode pegar essa matriz P, multiplicar por essa D e depois multiplicar pela inversa. Tem que encontrar a inversa dessa matriz aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai voltar exatamente naquela matriz A, lá do início. Essa matriz aqui, ó. Ok? Então, é assim que a gente encontra as matrizes P e D. E como é que era a solução? Vocês lembram como é que era a solução? A solução lá em cima, a solução era quem? Era C1 vezes um X1. Por que que ficou desse jeito aqui? E por que que ficou desse jeito? Isso aqui a gente viu na aula passada, não viu? Ó. Exatamente isso aqui, ó. C1 vezes E elevado a lambda 1, tá vendo? A primeira aqui, a coordenada aqui, ó. Apareceu V1, V2 aqui, ó. O V1, V2 a gente já sabe quem é, né? Que é o autovetor relacionado ao lambda 1. E depois aqui apareceu aqui, ó, o W1, W2, que é exatamente o autovetor relacionado ao alto valor lambda 2. Então a solução é dada exatamente onde o x1 é isso e o x2 é isso aqui, ó. Então, voltando lá na nossa aula de hoje. Ok? Então, esse aqui é o x1. Esse aqui é o x2, de acordo com a teoria que a gente viu na aula passada. E basta a gente checar o quê? Se eles são uma solução geral, né? Para ser solução fundamental, a gente precisa calcular o Wronskiano, não é? Então, como é que a gente calcula o Wronskiano? É o determinante do x1 aplicado em zero, e as colunas, né, são o determinante do x1 aplicado em zero e o x2 aplicado em zero. Então, quando você aplica o x1 aplicado em zero, vocês lembram que lá deu exatamente o determinante da P, não foi? Lá na teoria? É exatamente a P nossa aqui, ó. O determinante que quando você faz a conta, né, 1 vezes 2 menos 2, né, dá o 4, diferente de zero. Então, com certeza, isso aqui é solução geral. Observe que você tem solução aqui em T. Mas o plano de fase, que a gente chama, a gente desenha esse plano de fase em x1, x2. Então, por que ficou esse desenho esquisito, né? Ou seja, você tem duas exponenciais aqui, ó, no x1, x2. Observe que esse x aqui, ó, quem que é esse x? Esse x é um x1 de t, x2 de t, não é? Então, esse primeiro
essa primeira linha aqui, ó, você vai ter o x1 e você vai ter também aqui do lado de baixo o x2. Beleza? Você vai ter o x1 em vermelho e o x2 em azul. Então, o que acontece? O plano de fase, ele é desenhado em x1, x2. Como é que você faz para poder isolar? Dá um pouco de trabalho, eu nem fiz a conta, mas você teria que o quê? Você teria que isolar o t em uma dessas equações aqui, ó. Isola o t em uma dessas equações e substitui na outra, para você encontrar x1 em função de x2. O processo, né, é esse. E por que deu esse retrato aqui, né? Tá vendo que esse camarada aqui, ó, tentar selecionar, esse aqui, ó, observe essa linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha chegando? Esse aqui é exatamente o pessoal relacionado ao autovetor negativo. Lembra quando você tinha o lambda igual a menos 1? Lambda 1 igual a menos 1. Aqui é lambda 1, não, aqui é lambda 2, né? Lambda 2 igual a menos 1. O que acontece? A gente encontrou exatamente 1, 2, não foi? Ó, 1, 2 é como se fosse aqui, ó. 1. Beleza? E tá vendo esse outro aqui, ó? Se colocar azul vai ficar esquisito, né? É azul, colocar preto. Tá vendo que tem uma setinha saindo? Então, esse preto aqui, ó, é relacionado ao outro camarada, que era 1 positivo e menos 2, lembra? Relacionado. Então, esse aqui era relacionado ao V1 e esse aqui é o alto espaço relacionado ao V2. Por que um está chegando e o outro está saindo? Por causa da exponencial. Então, o que acontece com essa solução aqui, ó? Quando o t vai para mais infinito, tende a zero, concorda? Ou seja, quando o t vai para mais infinito, está aproximando da origem. Então, alto valor negativo vai gerar o quê? Vai gerar um alto espaço que tende à origem quando o t vai para mais infinito. Agora, esse aqui, ó, o que acontece com essa exponencial aqui, ó? O alto valor é positivo, é 3. Então, o que acontece com isso aqui, ó, com esse x1, quando o t vai para mais infinito? Concorda que está indo embora? Ou seja, fugindo da origem? Então, por isso que a seta, nesse caso aqui do V1 aqui, está afastando da origem. Então, esse aqui é relacionado ao lambda 1 igual a 3, e esse aqui é relacionado ao lambda 2 igual a menos 1. Ou seja, está chegando, negativo chega, positivo sai. E os pontos aqui fora, né? Que não estão sobre os altos espaços. Se você pega uma condição inicial fora dos altos espaços. Então, isso aqui é o que a gente classifica como ponto de Sela. Essas hipérboles que vocês estão vendo aqui, ó, essas linhas parecendo com hipérboles, ela é exatamente em relação à natureza do x1 com x2 que eu falei para vocês aqui, ó. Quando você isola um e substitui no outro. Por isso que dá esse formato. Então, essa singularidade aqui, ó, a origem, né, que eu falei para vocês, o 00 aqui, ó, ela é dita uma singularidade do sistema, onde não tem velocidade, e a gente classifica isso aqui como sendo um ponto de Sela. Ficou claro? Sela? Beleza. E para terminarmos a aula de hoje, temos mais outro exemplo idêntico ao que a gente viu de Sela, só que agora as raízes, elas deram o quê? Ambas positivas, tá vendo? No caso lá que a gente viu, as raízes do polinômio característico deu uma positiva e uma negativa, não foi? A gente classificou como Sela. Agora a gente vai ter duas raízes do polinômio característico positiva. Ok? A conta que eu fiz aqui é a mesma, eu coletei os coeficientes do sistema para montar A, calculei o determinante de A menos lambda e 2, achei o polinômio característico, usei Bhaskara para encontrar as raízes desse polinômio aqui, beleza? Depois, para me encontrar o V1 e o V2, que são os altos valores, ó,
os autovetores relacionados aos autovalores, eu uso esse sistema aqui, ó, para encontrar o quê? Para encontrar os autovetores não nulos. Fiz a mesma conta para lambda 1 igual a 1. Tá vendo? Encontrei esse sistema. Aqui eu junto o V1 com esse V1 aqui, eu vou encontrar essa relação aqui, ó, que o V2 é 2 vezes o V1. Então, 1, 2 vai ser o representante do autovetor V1. Aqui, de novo, é lambda 2, Ctrl+C, Ctrl+V, né, no LaTeX. Lambda 2 igual a 4, beleza? Que é o segundo. Aqui eu vou encontrar novamente essa relação. A de cima ou a de baixo, tanto faz você escolher. Aqui você junta, por exemplo, esse 3 lambda 1, ou W1 passou para cá, né? Então ficou W1 igual a menos W2. O sinal de menos você pode deixar no primeiro ou no segundo, tanto faz. Ok? Então aqui eu tenho um representante menos 1 e 1. Isso para o autovetor V2, né? Então, aqui, ó, 1 e 2 é a primeira coluna, menos 1 e 1 é a segunda coluna, que seria o segundo autovetor, lambda 1, lambda 2 na diagonal da matriz, então essa é a matriz P, essa é a matriz D. Novamente, a gente vai para aquela mesma solução geral que a gente tinha, né? Esse aqui é o X1 e esse é o X2. Só que aqui tem uma diferença, só para você ver. Isso aqui vai para infinito, quando o T vai para infinito, e isso aqui também vai para infinito. Não vai? Então agora está todo mundo saindo. Não tem ninguém chegando na origem quando o T vai para mais infinito, concorda? Beleza. Calculo o determinante, que é o Wronskiano, para poder saber se realmente é solução geral. E esse camarada aqui, a gente classifica ele como sendo um nó repulsor. O que seria esse nó repulsor? Todo mundo sai. As setas aqui, todo mundo sai, tá vendo? Esse camarada e esse camarada, ó, todo mundo sai. Aí você pode perguntar, por que esse aqui está tangenciando, né? Observe que você encontrou um alto valor, lambda 1 igual a 1, e encontrou outro igual a 4, não foi? Então, a ordem de grandeza dessa exponencial aqui, ó, ela é bem maior do que a ordem de grandeza dessa aqui. Então, o que acontece com isso aqui, ó? Quando o T ele está saindo da origem, quem é que sai mais rápido? Quem é que sai tangenciando, né? Essa exponencial ou essa exponencial? Tá vendo que essa aqui ganha? Então, essa aqui vai mais rápido. Então, por isso que o meu nó, ele tem esse formato aqui, tá vendo? Esse aqui sai tangenciando, tá vendo? Se os dois camaradas, por exemplo, se fosse lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a 1,1, bem próximo um do outro, o que aconteceria com esse desenho? Fica parecendo tipo raios de bicicleta, né? Ficaria uma coisa bem simétrica. Por quê? Porque esse camarada aqui está muito próximo desse. Então, essa exponencial aqui ficaria bem próximo dessa exponencial. Ok? Então, o desenho seria mais simétrico. Então, o formato disso aqui é por causa do fato do 4 ser bem maior do que o 1. Ok? Então, o que eu tinha planejado para a aula de hoje é isso. Logicamente, o que muda aqui nessa teoria, né? O que muda aqui é quando você calcula os autovalores, vai dar os dois positivos, que é esse caso do nó repulsor. Poderia dar os dois negativos, aí o que aconteceria com aquele desenho? As exponenciais ficariam todas negativas, né? Exatamente, chegaria, o que o Vitor falou ali. Chegaria na origem, se fosse os dois negativos. Quando é um positivo e um negativo, a gente viu que deu célula, né? Aquele desenho do primeiro exemplo. E o caso onde os dois são iguais, esse caso aí já é mais degenerado. Por que é mais degenerado? Porque se os dois são iguais, vocês concordam que as soluções vão dar linearmente dependente?
Então, agora a gente vai ter que usar lembra do método dos variação de parâmetro? Lá atrás, que a gente usou uma solução que a gente tinha, que era repetir as duas soluções para poder encontrar outra solução ali. Então, aqui a gente vai ver também o caso onde os dois autovalores eles são repetidos. Então, o que acontece quando a gente vai fazer? Mais para frente a gente vai ver isso. Aí a gente vai chamar isso de nó impróprio. Vamos trocar o nome, né? Em vez de nó repulsor, a gente vai ter um nó impróprio repulsor ou um nó impróprio atrator. É um caso mais degenerado. Ok? Dúvida da aula de hoje? Tranquilo, né? Eu encontrei na internet, só mostrar aqui para vocês, como que eles fazem esses desenhos, né? Eu encontrei um código pronto, logicamente eu não sou programador de MATLAB, longe disso, né? Eu não sei muita coisa de MATLAB, só sei, talvez, só somar números, e colocar 2 mais 3 e apertar Enter, só isso que eu sei fazer, não sei fazer muita coisa. Mas aí o que acontece? O código que eu encontrei pronto, ele, se você muda os coeficientes do sistema, ele já faz automaticamente para você o retrato de fase. Então é interessante esperar o MATLAB abrir aqui. É interessante esse código, né? Encontrei na internet o código e aí coloquei no meu MATLAB aqui e realmente funcionou. Demorando mais que o normal abrir aqui. Abriu agora. Trocar aqui, colocar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Era um cara da Espanha, né? Ele chamou de campo vetorial Streamlice. O que é o Streamlice? Seria como você fizesse as curvas, né? Então, aqui ele pediu para limpar todas as variáveis. Aqui ele colocou o AX de menos 10 e o A de menos 10 não ter 10 para fazer o tamanho do box, né? Se você quer desenhar. E aqui os parâmetros. O que é os parâmetros? É os coeficientes. Aqui, por exemplo, 1 e menos 1, menos 4 e 1 é exatamente a célula que a gente viu na aula de hoje. Ok? O desenho da célula que a gente viu, a matriz A, era exatamente 1, menos 4 e 1. Aqui ele colocou o passo, né? Ponto 1, para poder fazer. Aqui ele está querendo fazer uma malha, né? Com esses de AX até BX, com esse passo H, tá vendo? Esse H aqui, ponto 1. Do mesma forma, ele pegou o AY até BY com um passo H, que ele está chamando de ponto 1. Aqui ele colocou o sistema em si, tá vendo? D de x1 dt seria o x1 de t, né? A derivada, igual a ax1 mais bx2, exatamente o sistema que a gente viu da célula, né? E o x duas linhas é igual a c vezes x1 mais d vezes x2. Tá vendo? O ABC aqui em cima é exatamente a célula que a gente viu na aula de hoje. Então, aqui ele pediu para fazer essas linhas para poder plotar o x1, o x2 e as derivadas, tá vendo? O x1 linha e o x2 linha. Aqui é só comando para poder plotar o eixo x e o eixo y. E aí, quando você pede para rodar isso aqui, olha o que apareceu. Exatamente a célula que a gente viu, né? Agora, o que acontece? Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar os coeficientes desse último sistema que a gente viu na aula de hoje. Esse último sistema que a gente viu na aula de hoje era... Cadê? A matriz A era essa aqui, ó. 3 menos 1. É isso mesmo. Matriz A. 3 menos 1, né? 3 para A. Menos 1 para B, tá ok? O C vale menos 2. E o D vale 2. Beleza? Só mudei isso.
Olha o que que deu, tá vendo? Exatamente o meu... Tá vendo todo mundo saindo? O meu nó repulsou. Então, é um código interessante que eu achei, por mais que eu não entenda da programação do MATLAB que está feito, mas é interessante para poder a gente visualizar os retratos de fase. Ok? Quem tiver MATLAB e quiser o código depois, exatamente, disponibiliza. Quer ver? Ctrl C. Não sei se dá para copiar por aqui, Vitor. Se der algum problema, depois eu mando novamente. Beleza. Alguma dúvida da aula de hoje, gente? Não? Podemos encerrar? José Igor falou não. Então, beleza. Terminamos EDO. Até então, não, Ariane falando. Essa parte é bem tranquila. Vocês viram que a conta que a gente precisa fazer é basicamente álgebra linear, encontrar as matrizes P e D e depois jogar na fórmula da solução. Não tem muita coisa para fazer. Ok? Não é difícil. O que você precisa saber é o quê? Entender um pouco da teoria para saber como que é cada solução para cada caso. Depois a gente vai ver que vamos ter outras soluções diferentes dessa que a gente viu para alto valores reais, né? O caso de alto valor complexo vai ser diferente a solução, beleza? Vai aparecer cossenos e senos, né? Logicamente. Caso complexo sempre aparece, né? E o caso repetido, possivelmente vai aparecer um polinômio de grau 1 ali junto com a exponencial, né? Como de praxe. Então, bom dia para todo mundo. Até amanhã para quem é de cálculo 3. E até semana que vem para quem é de EDO. Bom dia, Ariane. Laura. Gilmar, tem mais? Natália, José Igor, Ana. Brenda, Nayane. Alícia, Carlos, abraço. João Paulo, tem mais? Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas, aproveite para se inscrever no canal. Alguma dúvida pode deixar nos comentários que estarei respondendo na medida do possível, ok? Então é isso, até mais.